Não se engane, o simples fato de estarmos participando hoje dessa comissão, dessa audiência, estarmos fazendo perguntas sobre o sistema eleitoral brasileiro, há uma grande possibilidade de sairmos daqui hoje com os nossos nomes inseridos em novos inquéritos. Então, Benz, é muito fortuito que o senhor esteja participando dessa audiência hoje remotamente. Acredito que se o senhor estivesse aqui dentro hoje, sentado na mesa, à mesa, falando e mostrando essas documentações, essas provas, essas evidências, haveria uma grande possibilidade de o senhor sair daqui hoje algemado. E eu quero só contextualizar para o Mike Benz a situação que o Brasil está hoje. Afinal de contas, Benz, se você olhar agora, se você pegar o seu celular e olhar o X, assuntos mais comentados, você verá que o seu nome está em primeiro lugar. O que está acontecendo aqui nessa audiência pública se tornou hoje o assunto mais falado, mais comentado nas redes sociais, obviamente usando a métrica do X, que é aquela que tem a amostra em tempo real. O nome Mike Benz está em primeiro lugar no X. Curiosamente, nada do que está sendo falado aqui hoje saiu nos principais veículos de imprensa brasileira. Não saiu nada daqui hoje na Rede Globo, nem no Metrópolis, nem na Folha. Saiu no Metrópolis? Metrópolis e CNN. E Veja. Rede Globo absolutamente ignorando. E se eu não me engano, a Rede Globo foi até mencionada nas provas, nas evidências e documentais do Mike Benz, como sendo uma grande amiga dessa censura internacional. É muito curioso. E eu apostaria até o meu mandato que hoje, no Jornal Nacional, eles vão completamente ignorar o que está acontecendo aqui. Benz, ontem nós tivemos mais um grande escândalo aqui no nosso país. Talvez, por estar prestando atenção, obviamente, na política interna dos Estados Unidos, não tenha chegado à sua atenção. Ontem nós tivemos aqui algo chamado vaza-toga. Nesse vaza-toga, foram publicados provas, tá? Relatos, conversas de WhatsApp, de um esquema criminoso criado por Alexandre de Moraes, enquanto presidente do TSE, para censurar brasileiros, se baseando única e exclusivamente em postagens de redes sociais e mandar prender pessoas porque elas haviam postado, por exemplo, algum conteúdo demonstrando aversão ao governo brasileiro ou críticas à nossa Suprema Corte e o Tribunal Superior Eleitoral. Agora, olha a coincidência do que está acontecendo. Ontem é publicado um relatório com provas de que há, sim, uma justiça paralela, estilo bolivariana ou cubana, para prender pessoas de acordo com o que eles postam nas redes sociais, através do TSE. Hoje, nós estamos recebendo um ex-membro do Estado americano, do Departamento de Estado, né, com provas de que o TSE recebia influência e interferência internacional, tanto com diretrizes, tanto financeira, para também censurar a população brasileira e interferir nas nossas eleições. E quando eu falo isso, eu falo com muita cautela, Benz, porque eu não estou brincando. Eu já fui censurado por fazer perguntas no sistema eleitoral brasileiro. Não só eu, mas vários dos que estão aqui agora, tá? Vários. Eu acho que o deputado Osmar, Girão, quem está presidindo agora, o Van Hatten, Marco Feliciano, Mário Frias, olha só, todos que estão aqui agora foram censurados por questionar o sistema eleitoral brasileiro. E por que eu estou dizendo isso, Benz? Essa justiça brasileira hoje, que pela maioria da população brasileira é considerada como a maior ameaça à nossa democracia, de acordo com a pesquisa do Atlas Intel recente, de 3 semanas atrás, está nesse momento se preparando para condenar o ex-presidente Bolsonaro, porque, número 1, ele incitou o questionamento ao sistema eleitoral brasileiro usando as suas redes sociais. É o principal ponto que está sendo usado. Foi tentado dar um golpe de Estado no Brasil que se iniciou em 2021 em uma live, onde o presidente falou mais ou menos o que você acabou de falar aqui nessa audiência pública. Com provas, com inquéritos abertos, uma investigação sobre um possível hackeamento no sistema eleitoral, que ficou 6 meses dentro do sistema, chegando a ir ao código-fonte e várias outras denúncias.
E aí você aparece aqui hoje nos dando provas de que o que o Bolsonaro falou, o do que nós temos falado ao longo de anos, não vou dizer que é verdade, não, eu vou dizer que é no mínimo plausível de ser investigado e levado a sério. No mínimo, concordam, colegas? Ninguém aqui vai falar nada além disso. Mas é no mínimo plausível de ser investigado e levado a sério. E o que o Brasil fez? O que a justiça brasileira decidiu fazer? Decidiu prender, censurar, colocar inquéritos, toda e qualquer pessoa que assim o fizesse. Bens, por termos feito nem 1% do que você fez aqui hoje, nós que estamos aqui hoje podemos ser presos no Brasil. Isso para mim não parece ser democracia. Bom, o que fazer a respeito disso? Quais serão as consequências dessa audiência? A grande imprensa brasileira continuará a ignorar que ela aconteceu, como grande parte ignorou as evidências publicadas ontem no relatório com o Marco Schellenberger e o Agape? Então, vou fazer algumas perguntas, Bens, e eu gostaria muito, se possível, que você fosse bem direto e objetivo. De que maneira a participação do Estado americano na construção dos chips que vieram a acarretar na construção e elaboração das urnas eletrônicas brasileiras, em que momento, em que parte, em que aspecto isso representa ou poderia representar uma brecha para que houvesse algo errado nessas urnas e que elas deixassem de ser confiáveis? É uma pergunta, STF, Moraes, eu estou fazendo uma pergunta. Se há sim, através dessa interferência, uma possibilidade de uma adulteração nas urnas. Segunda pergunta. De que maneira, de forma objetiva, por favor, de que maneira todo esse lobby feito pelo National Endowment for Democracy, USAID, CEPS e todas essas agências americanas que financiaram a censura no Brasil, de que maneira elas contribuíram no lobby para elaborar leis de censura e decisões da nossa Suprema Corte? E a última pergunta, as agências fact-checking, as agências checadoras de fato. De que maneira, de forma objetiva, para a gente poder realmente alcançar o maior número de pessoas, de que maneira o Estado americano, debaixo do governo Biden, interferiu na criação, financiamento, gestão dessas agências checadoras de fatos que censuraram a população brasileira quando nós estávamos falando a verdade. Verdade como Lula a favor do aborto, Lula a favor das drogas, Lula é amigo de ditadores. De que forma essas agências checadoras de fatos interferiram no discurso brasileiro? E a última pergunta. Se você fosse um cidadão brasileiro, sabendo de tudo isso que você sabe hoje, você acreditaria no resultado das urnas de 2022? Se não, o que você faria a respeito? Obrigado, Mike. Era essas as perguntas que eu tinha. Agora é oficial. Ao longo do dia teve muita conversa errada, teve muito placar equivocado, mas agora eu posso falar para vocês, é 100% oficial. Nós acabamos de alcançar 40 assinaturas de senadores favoráveis ao impeachment do ditador sancionado por violar direitos humanos, Alexandre de Moraes. Falta apenas uma assinatura, e eu vou explicar rapidamente. Houve um engano, porque um dos senadores que assinou está de licença e o seu suplente não havia assinado. O suplente acabou de assinar, um senador por Goiás, ele acabou de assinar e nós acabamos de chegar a 40 assinaturas. Falta uma assinatura para alcançarmos a maioria do Senado, que quer Alexandre de Moraes fora do STF. Nós estamos num momento histórico do nosso país. Eu dormi hoje praticamente na Câmara dos Deputados, só para vocês verem. Já trouxe para cá um colchonete, trouxe para cá um travesseiro. Nós estamos preparados para tudo ou nada. Orações, rezem bastante, continuem as mobilizações nas redes sociais, continuem essas lindas e maravilhosas carreatas e motocicletas no final do dia, pressionem os nossos senadores de maneira educada e não percam a esperança.
eu tenho certeza que até o final do dia a gente alcança 41 assinaturas. Aí, meus amigos, é festa, mas não acabou. 41 assinaturas é apenas o número de votos necessários para que seja instaurada, aceita, o impeachment. E quando ele é aceito, Alexandre de Moraes é imediatamente suspenso por 120 dias para que ele possa fazer algo que ele nunca deu a ninguém, que é o direito de defesa. Aí sim ele vai poder se defender, será julgado, e para que seja concluído e ele te retirado do STF, são necessários 54 votos. Mas tenha certeza de uma coisa, esse é um movimento, é uma onda. Quando começar o impeachment, quando o Alcolumbre acatar, porque o Alcolumbre não vai ter como se escapar da maioria do STF, quando aceitar e quando começar o processo de impeachment, o Brasil vai parar. E nós só vamos voltar à normalidade quando esse violador de direitos humanos for retirado da cadeira do STF. E só assim a gente pode voltar a pensar em pacificar o nosso país. Compartilhe esse vídeo, vão pra cima, já são 40 assinaturas, falta uma. E esse próximo senador ou senadora que assinar, ele será celebrado pelo Brasil inteiro. Nós carregaremos essa pessoa nos ombros. Ela vai se transformar da noite por dia em um grande herói. Compartilhe, galera!